Olá, amigos do canal Céu Azul News. Estamos aqui na Praça Félix Martins, nesse mês da mulher, e aproveitando o ensejo, fazendo o quadro Investimentos Imobiliários. Vamos à vinheta. Bom, atendendo a pedidos, hoje vamos falar com ela, nossa corretora, Isabela Gomes, sobre essa questão, apartamento ou casa, né? Isabela, apartamento ou casa, o que você sugere, qual é a diferença? Olá, aproveito para felicitar todas as mulheres que fazem parte desse canal, né, que com tanto sucesso tem conduzido suas vidas em casa, seja no trabalho, né, como profissional e como mãe, em todas as áreas, né, um forte abraço a todas. E falando hoje sobre casas ou apartamentos, eu posso dizer assim, gosto muito de casa, mas depende muito da necessidade de cada um. Nós temos a casa, por exemplo, vai te dar um pouco mais de espaço para você ter lá seu cachorrinho, a área gourmet, muito embora também o apartamento traz hoje, né, tem trazido essa facilidade também, alguns têm varanda gourmet, mas nós temos uma diferença em relação a padrões, talvez de tamanho também, com garagem, às vezes para 2, 3 carros a casa, com piscina privativa. Já no apartamento nós temos a questão da piscina, que é em comum para todos, né? Áreas de lazer e bem-estar para todos em comum. Muito bem. A gente sabe que para carro a mulher ela tem a vantagem no seguro, né? Eu quero saber de você o seguinte, se na financiamento de casa, apartamento, a mulher também tem essa vantagem, aproveitando o mês de março, mês da mulher? Muitas vezes sim, é necessário a gente avaliar cada caso, porque se ela for uma mulher solteira e tiver um dependente, né, um filho pequeno, menor de idade, ela vai receber um subsídio em relação ao financiamento que ela for fazer. É claro que se ela for comprar à vista não, mas através dos créditos imobiliários, muitas vezes sim. Muito bem. E aqui na nossa região, como está essa procura de casa e apartamento? E você também pode dizer para a gente quais são os que estão aí, né, no mercado? Temos uma grande quantidade de apartamentos que estão mais disponíveis na parte central. Quando a gente vai para bairros, a gente tem mais oportunidades, claro, de casas, né? Então a gente tem uma quantidade de pessoas que às vezes querem casas no centro, e aí nós temos um pouquinho mais de dificuldade também com relação ao valor, né? Nós vamos falar disso agora há pouco, né? Um pouquinho depois, com relação à questão de valores, porque tem essa diferença de valor de casas e apartamentos. Então, assim, na parte central, a gente tem mais disponibilidade de apartamentos do que casas. E se a gente vai para bairros, a gente tem mais casas do que apartamentos. O telespectador mandou para a gente com relação à venda de um terreno, casa no terreno, só que o terreno ainda é de desengano, vai ter que fazer todo aquele processo, lembrar, né? Como fazer isso? Sim, é feita a regularização do imóvel. Hoje nós não vendemos imóveis que não estejam totalmente regularizados. Por quê? Quem compra, ele não quer só a posse, né? Ele quer ser verdadeiramente dono. E para isso é necessário que seja feita escritura e registro no nome de quem está comprando. Então, para isso existe a regularização do imóvel, que é bem simples. É claro que nós precisamos dar uma olhada em toda a documentação para poder fazer isso. Mas quanto a isso também nós temos toda a assessoria que podemos auxiliar aí nesse processo. Bom, Isabela, agora a pergunta-chave, né, que a gente está falando hoje sobre apartamento e casa, qual é o percentual de diferença nos valores? Olha, se a gente vem para a parte central, dá uma diferença bem grande, às vezes alcança até 80%.
Por quê? O apartamento ele vai utilizar um único terreno para construir, às vezes, 20, 30 unidades, ou se não mais. E aí, se a gente vai para uma casa, seria uma única moradia nesse lote. Então, se a gente for precificar, acaba acontecendo isso. O apartamento, pelo fato de ele usar apenas uma fração desse terreno, que às vezes é o que vai encarecer o imóvel, né, acaba ficando assim bem mais barato, muito mais atrativo, né, falando da área central. E aí, se a gente vai para bairros, essas casas acabam ficando no mesmo valor ou mais barato do que um apartamento no centro. Bom, agora a questão de segurança, o que você pode falar para a gente? Olha, se nós formos pensar que o apartamento, pelo fato de ter uma portaria, muitas vezes um porteiro para receber ali a correspondência, ou alguém que vai subir, ele vai anotar ali o nome das pessoas que vão fazer a visita. Então nós temos muito provavelmente uma maior segurança. E também com relação à questão da convivência, né, que é muito mais, às vezes, harmônica pelo fato de termos ali uma convenção de condomínio que trata disso também, trata pessoalmente também da forma de segurança do local. Com câmeras, muitas vezes até dentro do elevador, quando o apartamento tem esse elevador, né? Então a gente tem aí, com certeza, uma maior segurança nesse sentido. Enquanto a casa, a gente é quem vai fazer essa segurança, né? Muros mais altos, cerca elétrica, câmera, cachorro, enfim, muito mais artifícios de segurança do que o apartamento, que quem vai tratar disso é o proprietário, no caso do condomínio, né? Na verdade, o síndico quem vai tratar de tudo isso. Bom, Isabela, a questão de casa e apartamento, a questão de convivência, o que você pode falar sobre isso? Bem, o apartamento ele tem uma convenção de condomínio que vai visar um regimento interno de regras de convivência. E essas regras são bem claras quanto a horário, de barulho, enfim, às vezes a gente quer fazer ali aquele churrasquinho, receber uma visita, ficar até mais tarde, às vezes ouvir uma música um pouco mais alta, né? E aí, nesse caso, existe um regimento interno que vai regulamentar tudo isso. E aí a gente precisa ler muito bem para que a gente possa ter uma melhor convivência, claro, no local onde a gente escolheu para morar. Quanto à casa, ela já fica um pouco mais aberta com relação aos vizinhos. Aí vai a política da boa vizinhança, né? Saber aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para o meu vizinho. Seria isso, mas aí nós temos um pouco mais de liberdade com relação a horários, né? Claro, obedecendo a questão das leis mesmo, né? Que falam questão de horário, de música alta, enfim, de bagunça, se eu vou fazer uma festa, enfim. Mas se eu tiver ali combinada com os meus vizinhos, vai dar tudo certo. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse agora qual o melhor investimento, na sua visão, na sua opinião, de vários anos aí trabalhando com corretagem. O que você pode falar para a gente? Bem, se for apenas por investimento, o apartamento, por se tratar de um valor menor, em áreas centrais, eu diria apartamento. Mas se a gente for pensar que é para a gente morar, né, a gente precisa compreender como que se dá a questão de apartamento e de casa. E aí poder, com sensatez, definir, porque imóvel não é algo que a gente compra todo dia. Então a gente precisa estar bem definido com relação à nossa família, o que vai trazer maior felicidade e tranquilidade para todos. Muito bem, esse é o quadro Investimentos Imobiliários com a Isabela Gomes, corretora de imóveis aqui de Leopoldina e região.